livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Glória a Jesus. Se você achou, diz amém. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, versículo 46, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fala conosco nessa noite, Senhor. Eu me submeto, Senhor, à tua palavra nessa noite. Senhor, o teu povo não saiu de casa para me ouvir falar. Até porque, Senhor, eu sou tão limitado em palavras. Mas o teu povo saiu para que pudesse ouvir o Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. O homem aqui, ele não manda, ele não faz nada, Senhor. A direção é tua, o poder é teu, a glória é tua. Senhor, que eu diminua para que tu cresças, ó Deus, sobre as nossas vidas nessa noite. E Deus, que nada parta de mim, que nada parta do homem nessa noite, mas que o Senhor nos dirija, que a tua palavra seja revelada a nós de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, que o teu Espírito nos conduza, Senhor, de uma maneira gloriosa. Eu me submeto ao Senhor nessa noite, eu me rendo ao Senhor, à tua majestade, à tua santidade, eu me entrego ao Senhor para poder falar com o teu povo, Senhor. Eis aqui o teu filho, Deus, que não pode nada, ó Deus, que depende exclusivamente do Senhor. Abre uma porta para nós nessa noite, ó Deus, trabalha no nosso entendimento, que nós ao sairmos daqui, nós possamos compreender perfeitamente a tua palavra, em nome de Jesus, e que essa palavra seja a nossa regra de fé, Senhor, que essa palavra ela tenha poder em nós, de efetuar tudo, ó Senhor. Eu te peço agora, Deus, amém. Graças a Deus, aleluia. Já faz um tempinho que eu não tenho ministrado, né? E glória a Deus por isso. Tem sido um tempo muito bom para mim, aleluia. Bom a gente sentar, a gente poder ouvir, aprender com os nossos irmãos. E esses dias para mim têm sido dias muito especiais, para poder ouvir, para poder dar até uma aliviada, né? Mas hoje eu acordei com esse texto no meu coração. Eu tenho dormido muito tarde e pela manhã, quando eu chego do meu primeiro horário, é a hora que eu consigo dar uma repousada. E quando eu acordei com esse texto na minha cabeça. Um texto, ele é tão conhecido e tão pregado, mas quem sou eu para contender com o Senhor, né? Tem coisa que às vezes nós pregadores queremos falar que não é o que Deus quer falar, né? Ou queremos fazer da nossa maneira, com a nossa teologia, mas o Senhor, Ele tem caminhos para nós. Você não saiu da sua casa para me ouvir, você saiu da sua casa para ouvir o Senhor. Até porque eu não posso fazer nada por você, meu amado. Eu sou apenas um homem cheio de imperfeições, cheio de limitações, e reconheço todas elas. Mas você veio aqui para ouvir o Senhor, que usa um homem como eu, né? Para dizer algo para você nessa noite. Eu tenho certeza que até o final dessa palavra você vai sair daqui movido por Deus, pela presença de Deus, pela palavra. A palavra em si, ela já produz todo o efeito necessário para as nossas vidas. E eu sei que da mesma maneira que Ele ministrou ao meu coração,
Ele também vai falar ao seu coração nessa noite. Nós cansamos de ouvir essa palavra, né? E quando se fala de falar do Bartimeu, do cego de Jericó, para alguns é tão pesado e é tão difícil. Vixe, mas de novo isso. Eu lembro que uma vez eu tomei um tapa com isso. Eu saí de casa muito doido para ouvir o Senhor. E eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: hoje nós vamos falar de José. E eu fiquei na minha cabeça, falei: meu Deus, de novo, vai falar de José. Querido, nesse dia Deus me pegou de uma maneira gloriosa e sobrenatural, e falou comigo de uma maneira muito forte nesse dia. Então não subestime um texto, amém? Até porque ele está aqui na palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder, né, para tocar os nossos corações, para mudar a nossa trajetória, para mudar a nossa vida. Essa palavra tem todo o poder. E quando eu olho para esse camarada, eu vejo atitudes que o levaram a caminhar em uma nova direção. Tudo no Evangelho, irmãos, é atitude. Você nunca vai sentar numa rede, tomar suco de laranja e viver aquilo que Deus estabeleceu para você. Até porque a Bíblia diz que o reino, ele é conquistado à força. Nós temos que lutar. E o Evangelho é cheio de atitudes. Por quê? Porque eu me movo e Deus se move, né? O preguiçoso, ele tem que ter com a formiguinha. Tudo vai exigir de nós alguma atitude, alguma coisa. Se você quiser caminhar com o Senhor e não quiser fazer nada, de fato você nunca vai caminhar. Eu olho para a palavra de Deus e vejo os homens que caminharam com Deus. Foram homens que abriram mão de tudo, abriram mão da sua vida para que pudesse viver a vida que Deus havia estabelecido para eles. E eu olho para a vida desses homens e nem tudo dava muito certo para eles, né? Porque quando a gente se converte, alguns dizem: olha, você vem e quando Jesus entrar vai dar tudo certo. Nós cantamos até uma canção que diz: vai dar tudo certo. Querido, e é lógico que na ótica de Deus tudo vai dar certo. Mas para mim, para você, nem sempre tudo vai dar certo. Talvez aquilo que você estabeleceu para a sua vida não é o que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu olho para Pedro, eu olho para Paulo, eu olho para esses homens que marcaram a história da Bíblia, e eram homens que eram exclusivos. Eles viviam aquilo que o Senhor havia ministrado ao coração deles. E eles entendiam que se eles estivessem na prisão ou em qualquer outro lugar, eles estavam vivendo aquilo que Deus estabeleceu para a vida deles. Porque esse evangelho que tem sido pregado hoje, ele mexe muito com a gente. E eu sei que todos os pregadores que vêm aqui falam a mesma coisa, e eu não consigo às vezes parar de falar, porque é uma coisa que tem nos machucado muito. Porque nós olhamos e vemos um evangelho de muita facilidade. Querido, eu podia até pregar isso aqui para você e continuar enganando você. O evangelho nunca foi e nunca será facilidade, irmão. Nunca foi e nunca será. Você entende, o cara está dentro de uma prisão e ele entender que Deus queria que ele estivesse lá dentro para que algo fosse movido lá dentro? Você entende isso? Talvez seja loucura para mim e para você, mas você consegue entender isso? Pode ser que para a visão humana não está certo, né, dentro da prisão, mas para quem entende o propósito, aonde ele estiver, ele está vivendo aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Por que o cara adora meia-noite numa prisão depois de ter tomado uma surra? Qual é o motivo disso? É porque de fato ele abriu mão da sua vida para ver aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. É por isso que ele à meia-noite ele canta louvores ao Senhor, porque ele entendeu. Às vezes Deus vai te levar para lugares que você não vai entender, e que às vezes seja até um pouco pesado para você. E essa mensagem nós precisamos falar, porque isso está na Bíblia, irmão. Jesus foi um homem de dores, e se ele é o nosso maior modelo de fé, não dá para esperar muita coisa. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. É lógico que nós vamos ter muitas conquistas, Deus vai abençoar, Ele vai mover, mas nós não podemos deixar de dizer para você que quando você vai viver a vida de Cristo em você, você tem que se submeter à vontade dEle, você vai ter que renunciar muita coisa, e não tem como fugir desse caminho. O Evangelho é atitude, é renúncia, é entrega, não tem como fugir disso, irmão. E se Jesus, a Bíblia diz que ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Então não é toda essa facilidade que estão pregando aí, não é tudo isso tão bom, né? Quando eu digo bom, irmão,
Às vezes alguém diz assim, poxa, então quer dizer que é ruim caminhar com o Senhor? Não, não é que é ruim. É que nem tudo vai me satisfazer e vai te satisfazer. É que nem tudo vai ser do meu agrado e nem tudo vai ser do teu agrado. E se você não entende isso, por que hoje, eu nem ia falar disso, Jesus, mas por que hoje você acha que muita gente abandona a igreja? Hã? Por que você acha que muita gente hoje, ele não suporta? Ele vem, daqui a pouco se levanta alguma coisa, está fora. Achou que Deus ia resolver só os problemas dele e tudo estava resolvido. Não. Isso é complicado, irmão. Jesus não morreu na cruz para nos fazer felizes carnalmente, né, como nós queremos. Jesus morreu para nos livrar da condenação. A ira de Deus vai ser derramada ainda nesse tempo, querido, não tem para onde fugir disso. Mas Ele morreu para nos tirar, para nos livrar. A culpa do pecado que estava sobre nós, Ele anulou na cruz do Calvário. Mas eu posso dizer uma coisa para você, a caminhada com Ele é sobrenatural, irmão. É sensacional. É bom demais, mas você precisa entender. Se você não entende, você compromete. Se você não entende, você desiste. Porque eu já passei por muitos momentos na minha vida em que, se eu não entendesse alguma coisa, eu tinha desistido, eu tinha desviado, eu tinha voltado atrás, porque é pesado. E quanto mais é dado, mais é? Quanto mais é dado, mais é? Então as lutas que nós enfrentamos hoje, o Tião está aqui, o pastor não pôde estar, tem muita gente que trabalha com o ministério aqui, a luta que a gente enfrenta hoje não é mais uma lutinha, o negócio é pesado. E se você não entende o propósito, você fala assim, eu pensei que ia ser só tranquilidade, né? Eu durante muito tempo eu ouvia que no Evangelho Deus ia mudar a minha história, que o que eu não tinha eu ia conquistar. Depois que eu entrei, que eu comecei a entender a palavra, eu falei assim, meu Deus, está muito fora disso. Eu falei, está muito longe disso. Mas as experiências, os momentos com o Senhor, têm nos feito permanecer de pé e caminhar firme. E deixa eu falar uma coisa para você, para eu voltar aqui. Eu não sei aonde você está. Eu não sei em que parte da sua vida você está, ou que momento você tem passado. Mas eu posso abrir minha boca e dizer para você, ainda que nós enfrentemos muitas e diversas dificuldades, não existe nada igual. E não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Nós somos tão satisfeitos em Deus, que para nós não há nada melhor, não há nada maior, não há nada mais significante do que estar nele, né? E tem gente que olha para a gente e fala assim, rapaz, eu não sei se você já ouviu isso, mas muita gente olha e fala assim, rapaz, mas você passa tanta coisa, né? As pessoas zombam de você, as pessoas dão risada, falam que você virou agora bobo de Bíblia, né? Você está aí, cara, desde que eu te conheço, você está nessa pindaíba danada, né? Desde que eu te conheço, você vive, está na igreja, diz que está servindo o Senhor, irmão, aleluia, nós temos alegria em Deus, não é nas coisas. Um coração preenchido por Jesus, ele não está ligando para o que ele vai conquistar, ele está ligado na presença, ele está ligado na glória, aleluia. Tem uma parte que Moisés, ele vai conquistar uma cidade, se eu não me engano, meu Deus, ou ele vai enfrentar alguma coisa, eu sei que ele vai passar por algum momento, e Deus falou assim, Moisés, dessa vez eu não vou, mas eu vou enviar um anjo, e ele vai à frente de vocês. Irmão, para muita gente o anjo estava resolvido. Poxa, Deus não vai, mas ele vai mandar o anjo que vai resolver o problema? Está fechado? Onde eu assino, Deus? Põe a caneta e o papel que eu assino, o anjo vai, ele vai resolver o problema. Mas querido, quando você é satisfeito em Deus, sabe o que você fala? Você fala igual Moisés, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça arredar o nosso pé daqui, porque o que eu quero não é o anjo tal e nem o fulano de tal, o que eu quero é a tua presença.
E quando você entende isso, querido, já não tem mais circunstância que afaste você de Cristo. Quando você é realizado em Deus, quando você é apaixonado por Deus, aí você vai para qualquer canto, você está onde você estiver, você está no vale que você estiver, mas você ama o Senhor e você não desiste dele. Agora, quando você não tem raiz, qualquer vento que bate te leva. Hoje nós temos vivido uma onda terrível na igreja, de pessoas que vêm e vão, e nunca foi assim tão terrível, querido. Você olha para o cara está uma bênção, daqui a pouco, cadê? Não é possível. Meu Deus, o que está acontecendo? E essa onda, ela tem se alastrado, eu creio que não é só aqui. E daqui a pouco o cara está de pé, e daqui a pouco o cara não está mais. E daqui a pouco, ele está fervoroso, e daqui a pouco, cadê ele? Não viu mais. O que está acontecendo? Vamos visitar, visita o camarada. Ah, ele caiu. Ô irmão, tem que levantar, ajuda, ora por ele, levanta, daqui a pouco, cadê? Isso para mim é reflexo de uma coisa. Reflexo de paixão, de fome. Quanto mais fome e paixão você tiver, você vai entrando em lugares em Deus que vão te trazendo tanto prazer que você não quer voltar mais lá. Que aquilo que outrora te satisfazia já não satisfaz mais. Você quer a todo momento Ele, quer fazer descobertas nele. Mas quando não existe isso, irmão, quando não existe essa fome, essa paixão, quando não existe essa entrega, e eu já não estou falando mais de algo que é superficial, algo às vezes que nós confessamos com a boca e falamos com a boca, mas que no nosso coração, né, não é uma realidade. Meu Deus, se não é uma realidade no coração, irmão, aí vai ser só uma coisa de boca. É por isso que uns vêm e vão, mas quando você entrar neste lugar e descobrir prazer e descobrir satisfação neste lugar, meu amado, nada mais que está lá atrás vai satisfazer você, nada que está lá atrás mais vai ter poder sobre a tua vida, e você vai estar com o Senhor, você vai querer, e quanto mais você entra, e quanto mais você mergulha, mais você descobre Deus. E o que é isso? É atitude, é doideira, é vontade. Não espere que a sua carne deseje orar. Não espere. Ela nunca vai desejar orar. Por que muitos de nós hoje não oramos? Porque nos rendemos à vontade da carne. Irmão, tem hora que não vai dar vontade de orar mesmo. Acontece. Eu estou aqui, ó. Acontece com o pastor também. É verdade. Sou homem como você. Acontece comigo. Mas tem hora que você tem que romper, cara. E falar assim, carne, você não vai me dominar hoje. Você fala 2 minutos, aí já era, acabou as palavras. E agora? Fica lá, irmão. O problema é que nós aprendemos que a oração é para a gente falar. E tem hora que a gente tem que calar para ouvir Deus falar. Que conversa é essa? Que é só você fala? Conversa entre 2 pessoas. Eu chego no Júnior e aí, Junião, você está bem? E aí a gente começa a conversar, diálogo. A gente vai para a oração e vai falar com Deus. Tem hora que a gente tem que dar uma paradinha. E se você não tiver o que falar, às vezes, fica lá, irmão. Fala assim, hoje eu não tenho muita coisa para falar para você, mas eu vim aqui para ficar com você um pouquinho. Eu estou aqui. Essas coisas, elas vão nos levando a lugares em que a gente vai ficando tão doido, tão apaixonado, que aí não tem nada mais, olha, que faz a gente sair desse lugar e voltar. E aí Deus vai se revelando de uma maneira gloriosa, tremenda. A gente vai adquirindo experiências com Deus. E essas experiências, elas nos dão bagagem. Esses dias nós saímos daqui da festa, e eu fui no carro contando as minhas experiências para os meninos. E é como isso me dá orgulho, irmão. O que eu vivi, o que eu vivo com Deus. E a gente foi viajando nas experiências com Deus. E como é bom poder lembrar de cada experiência, de cada lugar que nós entramos em Deus. Então, o conselho para você hoje é entrar. É você mergulhar mais profundo. Quanto mais você entrar, mais você vai querer Ele. Mas se hoje você precisa entrar sem querer, entra lá sem querer, irmão. Se hoje você precisa trancar meio, eu não queria trancar, mas se eu que se senta lá e fala assim, oh Deus, eu vim aqui, Deus.
E seja sincero com Deus, amém? Não vai chegar a dizer palavras para Ele. Chegue diante dele e fala: Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu rompi hoje, eu consegui vencer minha carne hoje, e eu estou aqui, Deus, e já que eu estou aqui, vem, Jesus. Eu preciso ouvir, eu preciso falar, eu preciso me entregar, eu preciso confessar, e vai lá e fala o que está acontecendo. Não adianta, nós não vamos conseguir mentir para Ele. E as nossas palavras bonitas também não vai convencer Ele. Então a gente tem que chegar, irmão, e falar o que a gente está sentindo. Qual é a realidade da nossa vida? Isso vai nos trazer cura. E nós vamos entrar em lugares em Deus que vai vir maturidade. E aí já era. Aí não tem mais jeito. Eu olho para esse camarada da Bíblia, esse cego. Ele estava ali na beira do caminho, irmão. E eu não estudei quanto tempo. Nós temos um teólogo ali, depois, se ele sabe, ele me fala quanto tempo esse cara estava lá na beira do caminho. Se é que isso foi deixado, não sei. Mas a Bíblia fala de um cara que está na beira do caminho pedindo esmolas. E dura coisa é você não ter sua visão, né? É difícil. Muito difícil você não poder enxergar. E depender dos outros para quase tudo, né? Hoje ainda tem muita facilidade, curso de várias coisas. Os caras te põem um cão treinado para você andar, é coisa de louco. E você pode ver que hoje, nos dias de hoje, tem gente que anda sozinho. Eu não sei se você já viu, eu já vi. Inclusive eu vi um rapaz aqui no Imperial, um moreno, baixinho, não é tão alto, que ele anda sozinho, ele é cego. Mas eu penso que nessa época não era tão fácil assim ser um cego. É por isso que o que sobrava para esses caras era a beira do caminho e depender de alguém que desse alguma coisa para ele poder sobreviver. Mas eu olho para essa palavra e vejo o coração de alguém que tinha uma expectativa muito forte em Deus. Uma expectativa de viver o novo, uma expectativa de caminhar em outro lugar. Porque, irmãos, ninguém chegou nele e falou assim: olha, cara, Jesus está passando aí. Ninguém chegou nele, deu um toque e falou assim: ei, Julião, você está meio pendurado aí, né, cara? Jesus está passando aí, Julião, faz alguma coisa. Ninguém chegou nele para falar isso para ele. Mas como eu creio e vejo pela palavra que havia uma expectativa, a Bíblia diz que onde Jesus passava, uma grande multidão comprimia. Era muita gente sobre Jesus, atrás de Jesus. Alguns curiosos, outros interessados, e tantos estavam ali no meio daquela multidão. E quando ele ouve o barulho da multidão, é suficiente para ele dizer assim: olha, o que está acontecendo aqui à minha volta? Lá no livro de Lucas, fala isso um pouco sobre isso. Também, a mesma passagem, com algumas coisinhas diferentes. Lucas 18. Mas apenas o barulho traz uma inquietação na mente, no coração daquele rapaz. E ele fala assim: o que está acontecendo aqui à minha volta? Você vê que ele tinha uma expectativa. Ele não estava ali pedindo esmola à beira do caminho tão de bobeira assim. Tinha algo no coração dele, ele tinha uma expectativa no coração. Que ele ouve o barulho e fala assim: o que está acontecendo aqui à minha volta? E as pessoas olham e dizem para ele assim: olha, Jesus de Nazaré está passando aí. Irmão, quando ele ouve essa frase, Jesus está passando aí, aí o texto revela que ele tinha uma expectativa, e uma expectativa muito forte. Mas agora não é só uma expectativa, agora está diante de algo concreto. A expectativa do coração, aquilo que de repente ele desejava há muito tempo, está diante dele. E alguém olha para ele e fala assim: cara, você não sabe, tá? Olha, Jesus de Nazaré está passando aí. Irmão, quando ele ouve isso, ele joga para fora aquilo que de repente há muito tempo ele estava guardando. Ele começa a gritar desesperado e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um cego à beira do caminho, pedindo esmola, mas um cego que tinha uma expectativa no seu coração. E diante da oportunidade que poderia mudar a vida e a história dele, a Bíblia diz que ele se põe a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, às vezes nós somos crentes normais, andamos, falamos, olhamos, mas muitas das vezes nos falta atitudes como esse cego, atitudes de se posicionar e dizer: Jesus, vem aqui, Jesus, me ajuda, Jesus, me converte, transforma a minha vida. Às vezes nos faltam atitudes que esse cara tinha. Somos tão normais, mas às vezes tão sem expectativa, sem esperança.
Às vezes vivendo uma vida tão, de bobeira. Estou na pista aí, de bobeira. Querido, se nós quisermos viver com Jesus, uma doideira, se nós quisermos alcançar níveis sobrenatural, vai exigir de nós muita coisa. Engraçado nesse texto, e eu fiquei inculcado com isso. Disseram para ele assim: olha, Jesus de Nazaré está passando aí. Mas quando ele grita assim: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. É isso que ele grita? Mas não disseram para ele que era Jesus de Nazaré? E por que ele grita filho de Davi? Eu não sei, mas eu acho que esse cara ele não estava tão de bobeira. Esse cara conhecia alguma coisa. Porque quando fala Jesus de Nazaré, você associa quem? O Nazareno. Alguém que veio de uma cidade. Nós podemos dizer assim, o Adriano de Nazaré, filho do fulano de tal que veio de Nazaré. Amém? Nós podemos usar esse jargão, essa coisa. Jesus de Nazaré associa só o quê? O filho do José, o filho do carpinteiro. Né? Esse cara, ele está passando aí. Mas quando ele vai gritar, ele está dizendo assim: Jesus, filho de Davi, o esperado das nações, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o meu Salvador, Jesus, filho de Davi. Ele enxerga algo além do que as pessoas estavam dizendo para ele. Ele não associa só ao Nazareno, ele associa ao Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo desse Jesus. Ele não está associando a um Jesus de uma cidade. Ele não está falando do Jesus que veio de Nazaré, filho do carpinteiro. Ele está falando do Salvador. Ele tem uma revelação e diz assim: esse cara é o prometido, ele é o que vai tirar o pecado, ele que veio pagar, esse é o cara, é o prometido, ele é Jesus. Olha o cego, hein? Olha o entendimento desse camarada, irmão. Eu consigo olhar e perceber isso. E às vezes, irmão, nós queremos tanta coisa de Deus e não temos nenhuma revelação concreta de quem Ele é. Vivemos com Deus um relacionamento tão terrível, sem a palavra, que não temos nem conhecemos Ele. Queremos tanta coisa, faz isso por mim, Jesus. E o problema disso é que você fica um crente interesseiro, não conhece a Bíblia, não tem intimidade. Conhece o Nazareno, o curandeiro, o resolvedor de problemas, o cara que vai me servir uma mesa perante os meus inimigos, para eu pisar. Quando a Bíblia diz que Ele vai colocar uma mesa perante os seus inimigos, é para você servir eles. Uma mesa lá, para você servi-los. Porque se nós temos que amar o nosso inimigo, eu não consigo entender outra coisa desse texto. Nosso relacionamento, às vezes, ele é tão superficial, que nós conhecemos o cara da cura, o cara do milagre, de coisas que nos satisfazem, de coisas que vão resolver o meu problema. Querido, e talvez quando você me vê dizendo assim, você está achando que eu estou menosprezando isso. Pelo amor de Deus, misericórdia. Eu não estou menosprezando isso não, viu? Misericórdia, longe de mim. Pastor, você crê? Lógico que eu creio, irmão. Sou um pregador de fé. Eu creio que Ele faz milagre, cura instantânea. Eu creio que Ele faz todas essas coisas. Mas se eu me mover com Ele só nesse nível, eu vou ser um cara miserável, um cara interessado só porque Ele faz. Não, esse cara, ele tem a revelação dizendo assim: ei, cara, você é o filho de Davi, você é o prometido, você é Jesus, você é o Cordeiro de Deus. Ele tem a revelação de fato do Salvador, do remidor. Você é o filho de Davi. E ele grita pelo filho de Davi, ele não grita pelo Nazareno. Jesus, se eu acho diante disso, ele falou assim: eu preciso dar uma resposta, eu preciso corresponder a isso. Você consegue entender a jornada de um cara à beira do caminho? Às vezes com um monte de trauma, irmão, arrebentado, enganando, as pessoas enganavam ele, não enxergava, né? Fácil de enganar. Destruído, mas com apenas uma expectativa, com um anseio, diante de uma oportunidade que podia mudar a vida dele, ele se põe a gritar igual um doido. E talvez eu esteja falando besteira, mas sabe por que as pessoas dizem assim: para de gritar,
para, não grita mais. Eu penso que não era nem pela altura de voz, é que eles não conseguiam suportar. Você vai ler, você vê que os escribas, os fariseus, os religiosos da época, eles não suportavam ouvir dizer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu acho que quando aquele cara começa a gritar filho de Davi, opa, ele não é um filho de Davi, ele é um Nazareno. Nós falamos do Nazareno para você. E eu penso que aquilo veio trazendo uma inquietação tão forte, aliado à voz também. É lógico que ele começou a gritar, mas o fato das pessoas disserem para com isso, era porque não acreditavam, não queriam entender que ele era o filho de Davi. Começaram a dizer para aquele cara, para de gritar, e para de gritar. Deixa, ele não é isso que você está dizendo. De repente nem te ouvir ele vai, cara. Para que todo esse escândalo aí? Mas aquela expectativa, aquela oportunidade que ele teve, diante de tudo aquilo que vai acontecendo, ele não desiste, ele não para. Ele vai entrando ainda mais, sabe? Ele vai se aprofundando ainda mais. E aí quando disseram para ele assim, para de gritar, aí ele endoidou. Ele falou assim, ai Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí que ele endoidou mesmo, aí que ele gritou mesmo. E não desistiu. Jesus, chama ele aqui. Irmãos, eu viajo tanto, que eu fico pensando, nessa hora, esses caras que disseram para ele assim, para de gritar, meu. Eu queria entender a cabeça desses caras, só nessa hora. Puxa vida, parou para ele. Quando para ele, irmão, eu fico pensando naqueles caras que falaram assim, não grita não, meu. Ou que não acreditavam, ou que não suportavam ouvir que Jesus era o filho de Davi, o Cristo, o prometido, o Salvador. Essas pessoas que não aguentavam ouvir isso, essas pessoas que mandaram aquele cara parar de gritar, agora se deparam com Jesus parando para ele. E Jesus faz uma pergunta para ele assim, olha, o que você quer que eu te faça? E como é que agora fica? Te mandou o cara não gritar mais. O cara está diante de Jesus agora. E eles têm que engolir. Agora não tem mais jeito. Eles podiam não concordar com a ideia que Jesus era o Cristo, mas agora eles têm que olhar para aquele cego e ver aquele cego diante de Jesus, e Jesus perguntando para ele assim, olha, o que é que você quer que eu faça por você? Irmão, quanto mais, eu não sei se você está me entendendo onde eu quero chegar, mas eu vou ser claro com você agora. Quanto mais você tornar a sua expectativa em ações, quanto mais você entrar, quanto mais você caminhar, né? E é fato que quando você começar a entrar, alguém vai dizer para você assim, ei, já chega. Ou você nunca ouviu isso? Alguém já falou assim, cara, você não era assim. Você sentava numa roda com a gente, você ficava, você participava de algumas coisas, você nunca ouviu isso. Muita gente vai se levantar para dizer isso para você, querido, mas quando você começa a transformar as suas expectativas em ações, você não vai mais dar ouvido para isso e vai dizer assim, olha, eu conheci o Salvador, o Filho de Davi, Ele me redimiu, Ele me remiu, e eu quero gritar por Ele agora, é por isso que eu não participo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, um dia você vai entrar nesse negócio também. O Filho de Davi vai parar para você, e você vai conhecer e sentir e saber do que eu estou falando, meu amigo. Irmão, nós somos cheios de expectativas e tanta coisa no nosso coração, tanto desejo, mas por que não rompe? Por que não destrava? Por que não vai? Aí dá 2 passos, já era. Pregou uma palavra tremenda, gloriosa. Depois, essa expectativa, irmão, todos os dias, ela tem que ser transformada em desespero, em fome, em paixão por Deus. Você entende isso? Se você entrar nesse lugar, você vai ser completo. Você vai ser completo, cara. E aí quando você ganhar um carro, ou quando você ganhar qualquer outra coisa, ou conquistar qualquer outra coisa, nem vai fazer diferença mais para você, irmão. Você vai falar assim, glória a Deus.
Mas não vai ser aquela coisa, sabe? Ai, eu quero meu carro, eu vou morrer. Ai, meu Deus, o Senhor não está vendo eu andar de pé, Jesus. Não vai ser mais isso. Você vai ter tanto prazer nele que você vai entrar e ele vai começar a fazer sem você nem perceber. Eu tenho vivido umas coisas com Deus esses dias que eu falo assim: Senhor, só o Senhor para fazer isso. É só o Senhor para cuidar desse jeito. Eu fui para São Pedro e nós passamos uma fase bem complicada lá. E glória a Deus por essa fase complicada. Hoje eu entendo. Porque o nível, o lugar onde você vai entrando, você vai conseguindo compreender algumas coisas. Mas chegou uma hora que eu comecei a ver o cuidado. E a gente olha e fala assim: pô, agora eu estou entendendo, cara. Por que eu precisei entrar ali? Por que eu passei ali? Por que isso aconteceu? E nós começamos a ver Deus fazendo coisas tremendas. E o cuidado de Deus. Deus levantando pessoas para nos manter financeiramente. Eu falei: meu Deus, que coisa de louco isso está acontecendo com a gente. Eu falei: meu Deus, que loucura. E eu falei assim: poxa, mas começou a vir algumas coisas tão legais, mas já não te toma mais como te tomava antes. Já não te enche mais como te enchia antes. Já não é mais aquela coisa de louco. Ai, meu Deus. É igual aquele cara que ele tem vontade de andar de avião. Aí ele anda de avião. Depois ele fala assim: eu não aguento mais o avião. E não é que as coisas que veio de Deus para nós sejam ruins, mas é que já não é mais aquele oba-oba todo. Você vai entendendo o cuidado, a direção de Deus. Por que Ele está fazendo? Por que eu estou aqui nesse emprego? Por que eu fui trabalhar com o Ricardo? Meu Deus. E eu comecei a ligar as coisas. E ele foi começando a fazer umas coisas que eu falei: meu Deus, isso é coisa de Deus. É Deus que vai fazendo. Você vai só entendendo e se movendo. Mas já não é mais aquela coisa tão eufórica. Porque você entende que é o Senhor que está movendo. Já não é mais toda aquela coisa de louco que era antes. Aquele deslumbramento todo. Vou gastar de pizza a noite toda agora, porque eu estou bonado. Resultado da caminhada. E ele começa a fazer umas coisas muito loucas mesmo, irmão. Você fala assim: Jesus, é isso mesmo? É isso que o Senhor está fazendo, Senhor? Ele faz umas coisas muito doidas. Ele cuida, Ele provê. E você passa a caminhar e entender o tempo, o vento, a maneira, o modo de Deus para a tua vida. E quando você volta lá e passa por mais alguma dificuldade, você vai para cima, dói, sangra. Daqui a pouco nós saímos de novo. E aí vem outra. Você sangra e vai. E cada lugar que você vai entrando, mais maturidade. Cada passo que você dá, mais maturidade. E chega uma hora que andar com Deus, você olha e fala assim: uau, que coisa sobrenatural andar com Deus. Mas se você não transformar a sua expectativa em atitudes e ir para cima, irmão, sem chance. Né, Marcão? Não dá para ficar só na expectativa. Tem que se mover. Tem que entrar. Você quer? Então se joga. E aí Ele vai conduzir você. Eu vou terminar. Por que esses homens, eles viviam dessa maneira? Eles entendiam o propósito e se alegravam. Porque eles começaram a entrar em lugares em Deus, em níveis em Deus, que aí para o cara ele não tinha distinção mais de um momento ou de outro. O que importava para ele era estar caminhando com Deus e fazer a vontade de Deus. Você entende um apóstolo que foi um cara poderosíssimo em palavras, um homem de Deus e que caminhou muito tempo dentro de uma prisão? Entender isso? É loucura entender isso. Mas por que ele andava lá e não desistiu do propósito? Porque ele era satisfeito. Ele chegou num nível em Deus que a condição para ele já não importava mais. Mas tinha muita atitude, sim ou não? Tinha muita entrega, sim ou não? Tinha muita fome, sim ou não? Depois de apanhar meia-noite, você conseguir cantar ainda? Tem que ter muita entrega, muita motivação, muito amor, muito anseio. Não tem. Esses caras tinham tudo isso. E era o que fazia a diferença na vida desses homens. E como andaram com o Senhor. E como o Senhor cuidou da vida desses homens. O que você quer que eu faça por você para eu terminar? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus toca, cura ele. E a Bíblia diz que ele sai dali e vai seguir a caminhada e a trajetória com Jesus. Você entende? O cara estava na beira do caminho, irmão.
tudo para dar errado. Mas a atitude, o anseio de viver um novo momento, fez dele um seguidor de Jesus. Que coisa tremenda. História tão simples, mas que deixa uma lição tão sobrenatural para nós. E a minha pergunta para eu terminar é: onde você quer chegar? Em que lugar você quer estar em Deus? Quanto tempo mais você vai ficar com seu coração cheio de expectativa e vai ficar só nisso? E daqui a pouco você está bem, aí depois você está mal. Aí daqui a pouco você está a desistir, daqui a pouco você quer voltar. Se você começar a entrar, para com isso, cara. E engraçado é que quando você começa a entrar, sempre tem alguém para dizer alguma coisa, né? Para dar uma alfinetada. Irmão, isso aí é normal, tá bom? Não se desespera, não. E quanto mais você vai entrar, e quanto maior o nível que você vai entrar, vai ser mais pesado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: esse cara, esse Jesus, uma hora ele para, uma hora ele vem. Ele vem. É certo que ele vai parar. É certo que ele vai intervir nessa situação. Mas aonde você quer chegar nessa noite? Em que lugar você quer estar com o Senhor nessa noite? Que você possa sair daqui e refletir, meu amado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, igreja do Senhor. Guarde isso no seu coração e nunca mais esqueça. Se você quiser entrar num lugar poderoso em Deus, você vai viver o que você nunca viveu. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo aqui. Mas entenda uma coisa. Te custa para entrar nesse lugar. É por isso que muita gente não entra lá, né? É por isso que às vezes nós não vivemos experiências sobrenaturais neste lugar. Porque vai custar muito para você chegar nesse lugar. E às vezes nós estagnamos. E como igreja, nesses últimos dias, os pregadores estão aqui, podem depois me cobrar disso que eu vou falar. Nós não estamos vivendo coisas ainda mais sobrenaturais. Porque o nível da nossa entrega ainda é muito raso. Se nós como igreja, nós dessemos uma resposta para essa palavra só nessa noite, nós íamos caminhar com Deus em uma dimensão que ia acontecer tanta doideira no nosso meio, irmão. Mas nós estamos tão normais. Entramos de um culto, saímos de outro, e a palavra vem, e Deus vem, e aquela coisa toda, e aí você olha, e a mesma condição, do mesmo jeito. Parece que nos nossos dias hoje a palavra ela já não se move mais, ela já não faz mais efeito, mas não é a palavra. O problema está que nós não queremos corresponder à palavra. Se nós correspondermos a essa palavra, nós vamos ver Deus fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais como Ele fez. Chegou uma hora que Deus falou assim: eu não tenho como não parar para esse camarada. Stop, chama ele aqui. Você quer ver? O cara saiu dali. Que loucura, né? Que experiência sobrenatural, né? E quem não queria acreditar, irmão, teve que aceitar que ele era o Cristo. Teve que, né, de alguma maneira, olha, eu até não aceito a ideia de que ele é o Cristo, o filho de Davi. Eu sou religioso, eu aprendi uma coisa com a lei, eu tenho algo, mas diante das maravilhas do que ele fazia, era difícil dizer que ele não era. Se coloque de pé nessa noite. Se você quiser aplaudir o Senhor, faça isso.